Hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditarmos sobre a segunda coluna do templo da verdade. Mateus 5, 17 a 20. É o cumprimento da lei. Diz assim, Jesus nos diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Que o Deus da glória possa colocar em nosso coração a sua mensagem. Jesus não veio revogar a lei. Ele não veio destruir nenhuma palavra de Deus que Deus ensinara aos fiéis no passado. Veio justamente para cumprir plenamente o propósito de Deus revelado no Antigo Testamento, dando à lei e aos profetas justamente aquilo que faltava para interpretá-la e poder pô-la em prática pela obra salvadora que era o Espírito Santo. E com estas palavras ele estabelece o caráter eterno da lei. Por isso Paulo podia falar em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, pois a lei somente tem sentido se ela for para o bem das pessoas. Jesus Cristo veio à terra para assumir os direitos do Messias, que estava previsto pelos profetas. Vamos ver Isaías capítulo 42, versículos 1 a 7, que nos diz assim. Isaías 42, 1 a 7. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, e o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir aos olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e educar-se os que jazem nas trevas. Então Jesus Cristo veio para cumprir esta lei. Ele veio cumprir a lei. Ele não veio para destruir lei nenhuma. Veio para cumprir aquilo que estava determinado na lei. Por isso ele curava e fazia milagres aos sábados, ou comia sem lavar as mãos. Se o pecado estava no coração, que sentido tem lavar as mãos ou deixar de lavar? Vamos ler Mateus capítulo 15, versículo 18 a 20, que nos diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E se temos então que de fazer o bem ao próximo, não se discute em qual dia, pois se entende que o crente, como filho de Deus, tem que agir bem todos os dias. Todos os dias. Não é fazer bem num dia e no outro dia fazer o mal, mas fazer o bem
todos os dias. Em Mateus 5, versículo 45, nos diz assim, Mateus 5, versículo 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Então vejam que então a Jó também vai falar nesse mesmo sentido. Jó capítulo 25, versículo 3, nos diz assim, porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Então Deus dá a sua luz para todos, todas as pessoas, independente de raça, cor, de nação, quem quer que seja, Ele dá a sua luz a todos. Então isso é fazer o bem. Então Ele faz isso todos os dias. Da mesma forma, nós também temos que fazer o bem todos os dias. Então o cristão tem que ser um perfeito guardador da lei. E sua vida tem que estar diariamente no altar de Deus, como um culto contínuo. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que nos diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa tem que ser a vida do cristão, fazer o bem todos os dias e estar o seu corpo oferecido como em sacrifício para o Deus vivo. Pois a justiça do cristão não somente em determinado dia, não é somente em determinado dia, pois a sua vida pertence a Deus. Então da lei não se tira nenhuma letra. A lei não é somente um estatuto de regras, mas são os grandes princípios que cada indivíduo extrai o melhor de suas normas de vida. Interrogado por um escriba, vejam a resposta de Jesus a esse escriba. Em Marcos capítulo 12, versículos 28 a 34. Veja como está escrito assim, Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34, que nos diz assim, aproximou-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba disse, muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que além dele não há outro. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de toda a alma, de toda a força, e amar o próximo a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe nada. Então Jesus deixa claro aqui essa postura, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. E isso todos os dias, não importa que dia seja. E por que Jesus respondeu ao escriba no final, não está longe do reino de Deus? Porque a salvação é pela graça mediante a fé e não pelas obras. Pois as obras são os modos de condutas que Deus preparou para a pessoa salva andar por elas. Efésios 2, 8 a 10, que nos disse assim, porque pelas graças sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, quando o cristão anda e fazendo as boas obras, ele não faz mais
do que aquilo que é a sua obrigação. O cristão, quando tiver feito tudo certo, ele deve responder o que está escrito em Lucas capítulo 17, no versículo 10. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vejam que a humildade sempre se faz necessário na vida cristã. Então vemos a lei sempre resume numa palavra, respeito ou reverência. Respeito a Deus, reverência ao homem e a Deus. Respeito para com os pais, respeito para com a vida, reverência para com o dia do Senhor, respeito com a propriedade alheia, respeito com a personalidade, respeito com a verdade nas demais pessoas, respeito para consigo mesmo e dominar os maus desejos. Sem respeito e reverência não pode haver lei nenhuma. Jesus veio para mostrar com a vida o que é reverenciar a Deus, respeitar o próximo. O cristão tem que ser um imitador de Cristo. Vamos ler os versículos em João capítulo 3, versículo 16. Diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então veja que é a mesma vida de Jesus Cristo tem que ser a vida do cristão, porque Jesus Cristo foi dado para a salvação das pessoas. Ele deu a vida para a salvação das pessoas. Da mesma forma, nós também temos de andar, nos portar de igual modo, dando a vida pelas pessoas. É por causa de milhares e milhares de pessoas que morreu por nós, que a nosso favor, que a pregação do Evangelho chegou até nós. Temos para trás disso, na nossa história, milhares e milhares de mártires que pagaram com a vida a ousadia de pregar o Evangelho. Então, isto é ser cristão. Faz parte da segunda coluna do templo da verdade. É o cumprimento da lei. Então, vivendo dessa forma, nenhum juiz da lei pode condená-lo. E aí, nesse caso, você é um cristão. Note que Jesus diz, eu não vim revogar a lei, ou os profetas. Ele disse, porque os judeus revogavam um ou outro mandamento, de acordo com os seus pensamentos. Os saduceus não aceitavam os escritos dos profetas, por motivo de sua interpretação errônea. Os fariseus revogavam parte da lei. E segundo fontes de informação que chegaram até nós, os essênios também revogavam partes da lei, tanto da lei como dos profetas. O Messias Jesus, o Jesus de Nazaré, isto é, o Jesus histórico, não revogou nem a lei e nem os profetas. Jesus obedeceu todos os mandamentos e cumpriu as profecias em sua própria pessoa. Obedeceu os preceitos dos profetas, mas também sendo superior a Moisés, aumentou e aperfeiçoou as doutrinas da experiência espiritual. Então foi isso que Jesus fez por nós e a nosso favor, guardando toda a lei e aí aumentando também a responsabilidade de tirar do nosso coração até o pensamento mau. Não agir, nós não devemos nem pensar o mal. Tem um outro lugar que vai falar, né? Sem olhar para uma mulher com olho impuro. Vamos ver essa passagem. Então, ele escreveu na lei do coração. Jesus Cristo não ficou só na lei escrita, mas ela pôs também a lei no coração. A lei diz, não adulterarás. Jesus diz, se lhe olhar para uma mulher com o coração impuro, já adulterou com ela. Isso está registrado em Mateus 5, 27 a 28, que nos diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração
cometeu adultério com ela. Então Jesus trouxe para nós o princípio da graça, da justificação, da regeneração em sua pessoa e sacrifício. E é lógico que, embora a lei prefigurava, não podia fazer. Nunca devemos pensar que há uma espécie de luta entre o passado e o presente. A lei não podia mudar o pensamento do coração. Isso é coisa que somente Deus, somente o Espírito Santo pode mudar a intenção do coração do homem. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é sim que não há nenhuma guerra entre os dois. Não há guerra entre o presente e o passado. Isto é, o Novo Testamento nasce do Velho Testamento. O Velho Testamento cumpriu o seu papel, ensinando ao homem a diferença entre o bem e o mal. O homem devia aprender que eram incapazes de cumprir as exigências da lei. Deve então cair em si, reconhecerem que eram pecadores e indignos da misericórdia de Deus, e pedir perdão arrependidos, chegar-se assim aos pés do Senhor. Jesus não disse para ninguém que seria fácil ser um cristão, e nos adverte de nossa responsabilidade, que a nossa justiça tem que ser mais do que a dos escribas e fariseus. Esses escribas eram uma espécie de advogados, que eram intérpretes da lei. Então, a nossa justiça tem que exceder, tem que ir além da justiça desses cumpridores da lei, tanto dos fariseus como dos escribas. E olha que a palavra fariseu significa santos. Então eram pessoas que eram tidas como irrepreensíveis diante da lei. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Quanto à lei, sou irrepreensível, né? Então, quanto à lei era irrepreensível, mas o problema é que Jesus Cristo colocou a lei no coração, não ficou só no escrito, mas ele foi além, colocando no coração do homem a responsabilidade. O homem não pode nem pensar em fazer o mal. Então, desta forma, cumprir a lei de coração e no coração é lutar contra qualquer pensamento mau, contra qualquer pensamento impuro. Que Deus nos ajude. E até esta é a segunda coluna do templo da verdade. São 27 colunas, faltam ainda 25. Então é o cumprimento da lei. Não pensa que nós, por estarmos debaixo da graça, estamos livres da lei. Não. Nós não estamos. Nós somos obrigados a cumprir e ir além. Nosso pensamento tem que ser um pensamento puro e santo, porque nós somos chamados a ser santos como Deus é santo, como Jesus é santo. Devemos ser imitadores de Jesus Cristo, viver a vida segundo Jesus Cristo viveu, sem desejar o mal para ninguém e sem fazer o mal para ninguém. Que Deus complete em nosso coração a sua mensagem. Essa, então, como eu disse, é a segunda coluna do templo da verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer juntos a oração que Jesus Cristo mandou que nós fizéssemos. Porque a oração do Pai Nosso, ela é um mandamento. Porque está no versículo 9 do capítulo 6, diz assim: portanto, vós orareis assim. Aí, continuando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.